Estamos aqui hoje para mais um episódio do Dona Podcast. Hoje com a Renata Peruso, que é assessora de desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também tem mestrado em Direitos Humanos e um livro publicado. E hoje vem aqui falar com a gente sobre o tema violência doméstica. Tudo bom, Renata? Tudo ótimo, boa noite para vocês, gurias. Obrigada pelo convite. Excelente oportunidade de conversar sobre um tema tão importante. Então, sim, tudo ótimo. Que bom. Então, assim, eu acredito que a gente possa começar categorizando, né, quais são os tipos de violência que uma mulher pode sofrer nesse contexto da violência doméstica. Bom, eu gosto de falar da lei, tá? A gente tem uma lei bem boa, bem completa, que regula essa matéria. E gosto de falar da lei porque a mim parece que conhecer a lei tende a dar mais segurança para a vítima. Uhum. Claro, eu tô aqui falando da vítima porque a gente está falando de abuso contra a mulher, de violência contra a mulher, mas isso vale para a defesa do consumidor. Eu realmente gosto de dizer para as pessoas, conheçam a lei. Uhum. Não digo que seja fácil, porque eu sei o vocabulário, a forma como a lei é escrita pode gerar muitas dúvidas, tá? Mas eu realmente acho que conhecer o texto da lei traz mais segurança. É a garantia de que o mínimo, ainda que tu não compreenda o que o texto da lei te diz, tu sabe que aquilo ali existe. Então, falar sobre os tipos de violência doméstica ou violência contra a mulher, é por isso que eu digo, eu vou trazer o que está na lei. O que a lei prevê não é tudo. O que a lei prevê é um mínimo. Por isso que eu digo, é uma garantia. Então, no momento em que tu sabe que isso está na lei, quando eu sofri, e agora, claro, falando de mim, quando eu sofri a agressão, abuso, a violência doméstica, eu não tinha... Eu tinha conhecimento da existência da lei, isso foi no ano de 2007. A lei, se eu não me engano, é de 2006. A lei já existia, os servidores públicos já no judiciário, na polícia, já estavam recebendo treinamento para lidar com essas questões, mas eu, apesar de já ser jurista, de já trabalhar na área havia bastante tempo, eu não conhecia o texto da lei. E tudo mudou para mim quando o texto da lei me foi apresentado. E me foi apresentado por uma ex-colega de faculdade, a Silvânia, que era policial civil na época. Hoje ela é aposentada. Mas foi assim que aconteceu. Então, quando eu sofri a violência física, foi que eu fui procurá-la para trocar uma ideia, né, para expor o que tinha acontecido, pedir conselhos para ela. E então, ela me deu uma aula sobre a Lei Maria da Penha e sobre violência doméstica. E é por isso que eu digo, foi uma virada de chave para mim, porque foi aí que eu tomei ciência de que eu vivia uma relação abusiva havia muito tempo. Que até chegar naquela agressão física que foi um choque para mim, e dentro de uma escala de agressões físicas que a gente vê na mídia e toma conhecimento, foi super inferior, né? A lesão corporal que eu sofri é classificada juridicamente como lesão corporal leve, né? Foram só hematomas. Então, mas ela foi me descrevendo todas as etapas, todo o ciclo de violência, né? Então é por isso que eu gosto de falar da lei. O conhecimento, a informação, que é o que a gente está fazendo aqui, né, com esse podcast, que daí é a grande sacada da iniciativa de vocês, né, conversar sobre isso, foi uma virada de chave para mim. Tá? Então, a Lei Maria da Penha, o número dela é 11.340. Ela foi... não sei se vocês sabem quem foi Maria da Penha. Então, tá tudo certo. Ela é conhecida como Lei Maria da Penha, mas ela tem um número. Então, formalmente, claro, se a gente colocar no Google Lei Maria da Penha, vai vir esta lei. Lei 11.340 do ano de 2006. Ela sofreu várias alterações, inclusive bem recentemente, agora no ano de 2024. Mas, desde o início, ela é muito boa, ela é muito completa. E ela nos diz
No artigo 5º dela, a gente vai ter um conceito de violência, que eu acho que é bom. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é bom, mas ele não são os tipos ainda, tá? O que eu quero dizer quando eu falo do artigo 5º é que um bom conceito ou uma boa noção de violência doméstica, mas não só doméstica, mas dentro do nosso contexto de violência contra a mulher, é a gente perceber que está sendo ou se deixando transformar, ou sendo impedida, ou se deixando impedir, ou se impedindo de ser quem é. Isto já é violência. Tá? A lei não diz assim, mas é bom que a gente saiba que não poder ser quem a gente é já é uma violência. Tá? O que a lei vai nos dizer com relação a tipos de violência? A violência física, que a lei vai nos dizer que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal, a saúde física, é facinho de reconhecer. Tá? Eu não tive nenhum problema de reconhecer. Aliás, quando eu sofri um empurrão, eu caí, né? E o meu namorado, na época, disse: opa, amor, tu te desequilibrou. Eu sabia que eu tinha sofrido uma violência física. E embora eu não tivesse certeza, acho que psicologicamente há um nome para isso que ele fez, eu não vou saber dizer, mas eu não sei se é gaslighting, enfim, tem algo que hoje se diz. Que se fala. Porque assim, ele me empurrou, e aí olhar para mim e dizer que eu me desequilibrei, tem um nome, tem uma inversão. Mas é bem aí, interessante, né? Que tu trouxe o livro É Assim Que Acaba, né? Sim, eu trouxe porque... E ele é um livro que ele tem uma história semelhante nesse sentido, onde também a pessoa é empurrada e aí tu caiu. Da então, escada, é né? algo comum. E eu penso que tudo isso que tu falou da lei, que agora a gente vai falar dos tipos de violência, e começou pelo que é uma agressão, é quando tu não pode ser tu. Quando tu não pode ter a tua ideia, expressar a tua ideia, quando tu não pode sentir o que tu sente, pensar um pouco diferente, querer uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente do que o outro acha, né? Porque a violência doméstica vem numa relação, e as relações que a gente tem, numa relação de afeto, é para ser, e as relações que a gente tem são relações onde a gente tem que ter espaço para construir como a gente quer a relação. E nem sempre é isso que acontece. Acontece o gaslighting, como tu falou, acontece essa questão do agressor colocar a culpa na vítima, e eu acho bem interessante tu expor a tua história, te vulnerabilizar aqui, porque muitas vezes uma pessoa vai olhar um podcast, vai olhar alguma coisa e pensa assim, ela tá falando de lei, mas ela não sabe o que eu passo. Claro. Né? Não, e claro. A gente tá numa mesa, né, onde eu também já passei por violência, né? A Gisele também já passou por uma situação de violência. Em dados que a gente tem mundiais, que 1 a cada 4 mulheres passa por uma situação de violência. Só que isso é registrado, nem sempre é registrado. Com certeza é subnotificado. E aqui nós temos uma mesa na qual cada uma tem uma experiência diferente, né? Mas são experiências que retratam a importância disso que tu estava dizendo da lei, porque a lei, ela coloca socialmente uma defesa para aquela pessoa. E muitas vezes a gente sabe, o meu caminho, quando eu sofri também agressão, eu tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ido lá ler. E aí acontece um empurrão e tu sabe, fisicamente me atingiu. Mas será que é isso que a pessoa quis fazer? Olha, ele tá dizendo que eu que caí, será que foi? As pessoas se questionam. E isso fica uma dor muito profunda para tu reconhecer uma agressão logo que ela acontece, né? E eu acho que isso não a dificuldade, ela tá justamente nas relações afetivas. Então, é bom a gente frisar isso, porque as relações afetivas, e aí também já vi alguns exemplos, né? A Maria da Penha, ela não vai proteger somente a relação cônjuge, né? A gente já vê alguns abusos sendo registrados, por exemplo, do neto que bate na avó, né, em relações homoafetivas. Então, é para todas as mulheres de todas as classes sociais, né? Então, inclusive para mulheres trans também, às vezes, né, se tem muita dúvida com relação a isso, mas ela é uma lei muito ampla neste sentido. E quanto mais afetividade envolvida, mais difícil fica este discernimento, né?
E me assustou muito quando eu fui olhar um pouquinho sobre o assunto, assim, um pouco mais para dados, em ver que o Disque Denúncia recebe por dia 2.800 ligações de mulheres pedindo socorro. Então, realmente, a gente tem isso, como vocês mencionaram, é subnotificado e as próprias autoridades, né, quando divulgam esses dados, eles dizem que é subnotificado, porque sabem que existe muito mais. Quando a gente pensa nesses números, a gente vê o quanto de mulheres ainda precisam da gente reforçar esse básico. É na relação afetiva, é com pessoas próximas, é com quem você ama muitas vezes. Né? E aí eu acho super importante esse teu dado, né, e essa tua informação desta parte da legislação que eu não conhecia e que, obviamente, você é uma das primeiras a seguir, assim, de ler o texto da lei na íntegra, né? Porque se tu não pode ser quem tu é, já é um risco, né? Já é um potencial. E entender quais são os tipos de violência, porque outra coisa que tu disse, eu acho super importante da gente reforçar. Até chegar na agressão física, os dados mostram... Tem muita estrada. E a própria polícia, né, quando fala do assunto e as entidades competentes, dizem que existem registros múltiplos antes das agressões mais sérias, né? Então, isso também é trazido de uma forma consistente pelos dados. Então, super importante a gente entender quais são esses passos antes desse roxo, desse, será que eu caí? O que aconteceu aqui? Sabe que eu, claro, voltando assim para minha experiência, né? E é por isso que eu digo, essa conversa com essa minha amiga na época, a Silvânia, me abriu a visão, nesse sentido, principalmente. Porque parte de mim achava que tinha alguma coisa errada nas coisas que aconteciam, mas era só uma parte. E eu não investigava. Embora eu fizesse terapia, na época eu fazia acompanhamento com uma psiquiatra, mas eu não levava isso para terapia. As questões que eu levava eram questões de trabalho, questões de estudo, eu me preocupava mais com isso. Eu não achava que isto era uma questão. E o que eu quero dizer quando eu digo isto? Eu estou me referindo a meu namorado, na época, se incomodar porque eu cumprimentava as pessoas sorrindo. Nossa, como eu era dada, ele dizia. Tu é dada demais. Então, é isso que eu digo. Se tu não pode ser quem tu é, isto já é um sinal de alerta, mais do que bandeira vermelha. Gente, tem algo muito errado. E não é contigo, né? Cada um é como é. Então, a rigor, a pessoa que está do teu lado deveria te amar, te admirar e não te criticar na essência, porque essa é a minha essência. Eu sou uma pessoa que sorri. Eu sou uma pessoa que diz bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que seja, que cruza o meu caminho. Fez assim, ó, troquei o olhar, eu cumprimentei. Entende? Conheço ou não conheço. E eu sempre tive facilidade também para fazer amigos. Eu sou comunicativa, embora eu seja tímida. Eu sou tímida. Todavia, não era incomum encontrar pessoas na rua. Então, nós íamos a parques, a Parque da Redenção, era próximo de onde eu morava, e com alguma frequência eu encontrava conhecidos. E homens. Nossa, sempre foi motivo de briga. Então, quem é ele? Que é a violência verbal, que é a violência psicológica. Não, a psicológica, total, quem é ele? Deixa eu só saber de que período era. Tu te relacionou com ele? E assim, sabe? E amigas, então... tu ia pra festa com ela? Que tipo de festa? Então, claro que isso não era... embora houvesse uma recorrência desses episódios, não era a regra no relacionamento. Em regra, o meu relacionamento com ele era harmônico. A gente se dava muito bem. As coisas fluíam. Eu demorei para me dar conta que a fluidez, ela ocorria somente quando estávamos sozinhos. Então, quando eu digo, eu precisei que os motivos de briga passassem num elemento que eu tenho para mim como imodificável, que é a minha família. Especificamente, um dos meus irmãos, com quem eu tenho uma amizade muito grande, esse meu irmão, a gente sempre teve, além de muita afinidade, muita proximidade. Então, quando esse meu namorado começou a implicar
com os meus encontros com este meu irmão, começou a querer ir junto quando eu dizia, não, mas eu vou lá para me encontrar com ele, é um almoço entre irmãos. Não, mas o que vocês vão falar que eu não posso ouvir? E essa é uma etapa do É abuso, da invasão, porque já ele vai te exatamente privando das duas relações. E aí, exatamente, começa o isolamento. Isso. Então, claro, te isolar dos amigos é muito fácil. É mais fácil. Por isso eu digo, a gente tem que ter limites. Acho que foi contigo que eu falei. Enfim, o livro fala também, a história fala. A gente tem que ter dentro da gente limites muito claros. Qual é o problema, me parece? Hoje eu tenho 45 anos. Eu sofri esse relacionamento abusivo quando eu tinha entre 25 e 27. Então, 20 anos atrás, eu era outra pessoa. Né? Esse tipo de conversa eu não tive antes. Com ninguém. Claro. Com ninguém. Claro. Então, é diferente. Eu acho que um dado que tu trouxe ali, uma questão que tu trouxe é isso. Tu era mais nova, tu era mais com outra cabeça do que tu tem hoje. Mas também, assim, a questão é numa questão de violência contra a mulher, que o namoro não começa ruim. Não, o namoro não. começa bom, Super ele tem bom. questões que são legais, que a pessoa te encontra, que a pessoa conversa contigo e aos poucos as coisas começam Claro que é um a namoro, acontecer. né? O namoro é para ser Mas assim. até é um casamento né? muitas vezes, porque as coisas começam aos poucos. Esse ato de minar e tudo geralmente começa com o que é violência verbal, que é assim, é te falar, ai, tu é dada. Coisas que parece que eu tô só emitindo uma opinião, mas eu tô desqualificando Tá quem tu é. desqualificando, nossa. entende? É isso. Então, assim, Desqualificar. são pequenas coisas que desqualifica, né? E eu mesma, eu passei por situação onde, pra mim, era desqualificado o salário que eu ganhava, porque não era um salário tão grande quanto a pessoa com quem eu estava morando junto. Então, assim, são pequenas coisas que parecem, ai, não, olha lá, Daniela, o teu salário é tão pequeno, para de trabalhar, deixa que eu te sustento. E eu nunca quis. Por Eu sorte. nunca quis, por sorte não, por sorte, por determinação por sorte, tua, mas... determinação, mas também porque quando tu para de trabalhar por causa de alguém, o que acontece é que tu fica mais à mercê desse alguém. Muito mais vulnerável. E é como acontece quando tu tem uma guerra na história. Tu vai fazer o quê? Tu vai acabar com todas as fronteiras da pessoa numa guerra. Tu vai fazer isso? Tu vai fazer com que a pessoa fique isolada. E aí é mais fácil de ganhar a guerra. Então, tu isola do trabalho, tu isola dos amigos, tu isola a pessoa nas desqualificações que tu faz. E é aí que começa a violência verbal e que deixa a marca, às vezes, para sempre, se a pessoa não se trata. Perfeito, foi assim comigo também. Agora que tu falaste da questão do trabalho, gente, eu sempre fui uma pessoa que ama o que faz. Eu amava quando eu era estagiária de direito, depois eu amava quando eu era advocacia e eu amo ser assessora de desembargador no Tribunal de Justiça. Tá? E quando eu digo amo, eu amo o direito. Eu gosto de trabalhar, entende? Eu gosto dessas questões. Claro, eu não gosto das questões em si, eu não gosto do fato de que elas aconteceram, tá? Mas eu gosto do fato de tentar resolvê-las, de olhar para isso e ver o que tem aqui, sabe? O que dá pra gente fazer com isso que já aconteceu. Eu gosto disso, né? Então, eu nunca tive problema para me dedicar a isso. Como não é ainda hoje, não era incomum naquela época eu chegar mais tarde em casa. Ou eu ir mais cedo para o trabalho. E isso passou a ser um problema. E aí, então sim, aí começa a violência verbal de verdade. Porque o que era antes um problema era só porque eu sorria demais, passou a ser porque eu trabalho demais. E sim, no início eram só críticas. Então, depois passaram a ser as agressões verbais. Eu disse, mas para quem tu tá dando lá naquele tribunal? É pro teu chefe? Porque para tu não tá aqui em casa, né? Havia 1 hora, para tu chegar 1 hora mais tarde, tu tá dando para alguém. Então, claro, e passava. Né? Esta agressão verbal, ela acontecia, né? E em segundos já passava. Porque tu não sabia que estava vivendo isso. Aquela fala né, dele, mansa, do tipo... Ai, amorzinho, né? Tu não vê que eu sinto tua falta? Então, aí já muda o jeito de falar. Sim, hoje, olhando para trás, eu vejo que marcas foram ficando. Eu vejo que o meu corpo denunciava que ele não estava mais confortável
digamos assim. E Mas toda eu não identificava. E toda vez que tu ficava até mais tarde no trabalho, certamente... Eu lembrava disso, Tu claro. sentia isso no teu corpo. Não só né? isso, gente, as mensagens, e aí vem a violência psicológica. Né? Uhum. Quantas vezes ele me mandou mensagem enquanto eu estava na especialização, por exemplo, me dizendo assim, olha, eu vou aparecer aí no teu intervalo para ver se tu tá realmente sozinha, se tu não tá me traindo com ninguém. Então, opa, sabe? E chegou, teve um episódio em que nós havíamos terminado, eu havia terminado com ele, e ele começou a me ligar e a dizer que estava ali embaixo no Tribunal de Justiça e que queria falar comigo e tinha que falar comigo. E aí é que tá, e aí pega na fragilidade de cada personalidade, né? Que tipo de personalidade eu tenho? Eu tenho uma personalidade que leva o trabalho a sério. Eu não estou dizendo que quem não se preocupa com isso não leva. Mas eu levo a sério a esse nível, assim, não, eu não quero baixaria. No meu local de trabalho, eu disse, uma questão pessoal dessas, essa a gente resolve fora do trabalho. Isso sempre foi muito claro para mim. Então, não venha no tribunal fazer bafão. Então, o que ele ameaçava? Fazer bafão. Claro. Então, eu conversava com ele na hora que ele queria, do jeito que ele queria, ou ele iria fazer o quê? Me fazer passar vergonha. Então, claro, isso durante um bom tempo foi moeda de troca. Entende? Ameaças de ligar para o meu pai e dizer coisas, entende? Porque é isso, o que são os afetos que te importam, né? Então, vai atacando, sim. E aí tu vai deixando, tu vai renunciando a certas partes de ti. A certas partes de ti em prol de uma falsa paz. Né? Então, por uma falsa paz, sim, eu parei de sorrir. Sim, eu parava de cumprimentar as pessoas. Amigos pararam de me ligar. Porque eles percebiam o meu constrangimento. Então, a gente pode dizer assim, mas eles deviam te tirar disso. Não tiram. Isso é outra coisa. Né? Quem me tirou fui eu, com ajuda. Mas, enquanto eu não pedi ajuda, não é que a ajuda não estivesse ali. Mas a ajuda não acontece. Aqui é muito... Eu gosto de fazer uma analogia com o afogamento. Tá? A mulher numa situação de violência doméstica, ela está se afogando. Então, qualquer um que se aproxime para pegá-la vai ser puxado junto. Se a mulher não estende os braços e não se determina a se impulsionar, se tu não atira para ela a boia e ela começa a bater pé, ela não sai dessa situação. Então, é um movimento que requer atitude de parte da mulher. Eu acho perfeita essa colocação que tu tem, de que depende da atitude. Só que a atitude também ela só vai partir quando a pessoa identifica que está vivendo uma violência, né? E muitas vezes, pelo menos eu recebo muitas mulheres no consultório e até homens, tá? Que não é o nosso tema aqui, mas tem homens que também sofrem violência doméstica, Sim. né? Não é falado. E não é falado, mas existe também, e eu recebo, onde a pessoa é diminuída, tem violência verbal, é chamado de fraco, de frouxo, outras coisas, ou a mulher também. E a pessoa acha que isso é normal no relacionamento, porque viu os pais agirem assim e passou transgeracionalmente a cultura de que todo mundo na família é assim, tá tudo bem. E comigo ainda é menos do que era com a minha mãe, que era com a minha avó, com a minha bisavó. E a pessoa naturaliza o que não é natural. Nunca é natural, é comum. É bastante comum que pessoas diminuam outras pessoas numa relação que não deveria acontecer. Mas isso não é normal. E quando a pessoa acaba sabendo, e muitas vezes na terapia ela acaba entendendo que aquilo ali é um processo, sim, de violência, e ela identifica, é onde ela começa a poder pensar nesse cenário para que haja alguma mudança para poder bater os pés. Só que mesmo batendo os pés, existem dados de pesquisas que falam, e eu acho isso extremamente alarmante, que as pessoas que passam por situação de violência acabam voltando no relacionamento de 5 a 7 vezes. Porque fala com muitas questões que são da própria pessoa. Então, assim, eu vejo cada vez mais ao longo da vida a importância do processo terapêutico. Né? Porque o processo terapêutico te mostra aquilo que às vezes tu não consegue ver e que tu acha que é natural. E nunca vai ser natural alguém diminuir a gente, alguém se desfazer da gente. Isso não é nem qualidade de vida. A palavra... Desculpe. Não, e aí entra no que a gente estava falando, né? Como é que tu vai saber que tu tá deixando de ser quem tu é se tu não tem claro o que é importante para ti e as tuas premissas, né? E eu achei muito importante que a Dani trouxe essa questão do homem também,
Porque existe, de fato, né, quando a gente fala de crimes de gênero, a gente está falando do machismo, né? Só que esse machismo, ele não faz mal só para... Ele não mata só mulheres, ele mata homens também. Fato. Né? Porque quando um homem, ele se incomoda por fazer um cumprimento para um amigo, né? E ele vai lá tirar satisfações, e muitas vezes ocorrem crimes relacionados a esse tipo de movimento, a gente vê que o próprio homem, ele também está sofrendo. E outro dado que a gente tem, que a gente já falou em algum outro episódio aqui, a gente trouxe, é que o homem, ele não fala dos seus sentimentos, das suas emoções, e ele é um dos detentores de problemas sérios, né, mentalmente falando, porque o machismo institui que o homem não pode falar das suas emoções. Então, homens e mulheres sofrem, homens e mulheres são penalizados nesse sentido, né? Claro que o crime, e é bom que o assassinato, né, não é mais só o assassinato, e mulheres não estão morrendo mais de assassinato, e sim de feminicídio, que foi uma das coisas importantes, né, que essa lei trouxe, porque mulheres e homens hoje, se a gente for olhar no ponto de vista mais extremo, que é a morte, o homem morre muitas vezes em grandes centros de arma de fogo, né, na rua. Se eu botar mais polícia na rua, tá tudo certo. Agora, a mulher, ela morre em grande maioria, da porta para dentro da sua casa, onde ela deveria estar sendo protegida e onde ela deveria ter segurança. Então, quando a gente fala de legislação e de política pública, isso é importante da gente saber também. E aí, uma coisa que tu falou, assim, né, da referência que a Lei Maria da Penha tem, até, assim, em outros países, né, é uma referência. Ah, sim. É uma referência. Então, com todas as oportunidades que a gente tem, a gente precisa continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui em qualquer esfera que a gente possa. Porque é com isso que a gente vai melhorar também outras partes da lei que ainda podem, como acolhimento, né? Como outras coisas que quantas vezes eu tenho que contar isso e reviver este trauma para ser ouvida, né? Então, tenho certeza que essas coisas tu deve participar muito e não deve ser muito fácil, né? Então, eu não trabalho nessa área. Né? Eu trabalho na área de responsabilidade civil e, embora haja ações de indenização em virtude de violência doméstica, no ponto em que eu trabalho, dentro da estrutura do judiciário, já é a fase só de recursos. Então, não... quando há depoimentos, quando há prova oral, a gente participa de tudo isso, mas de uma forma mais passiva. Já aconteceu. Eu só revejo, digamos assim, o juiz lá na origem é que lida mais diretamente com isso. Eu, como assessora de desembargador, é sempre assim, no finalzinho, digamos, desse processo, mas no que diz respeito à escuta da vítima de violência doméstica, há regulamentações, há orientações no sentido de que se faça o mínimo, né, de vezes possível, que não se repita. Né? Mas, como é que eu vou dizer? Há e não é uma resistência. A gente vive numa estrutura. A gente tem uma estrutura social. E por que eu começo falando da estrutura social? Porque, embora a sociedade não seja, entre aspas, determinante de como o Estado vai agir, porque quando a gente fala de escuta da vítima, a gente já está falando do Estado, da estrutura pública, e é isso. Como uma política pública voltada para a solução de violências ou de problemas relacionados à violência doméstica, como ela atua. Né? Então, o Estado ele acaba se misturando com a sociedade quando a gente lembra que a estrutura do Estado ela é movida pelos integrantes dessa sociedade. Então, quando a gente tem uma sociedade culturalmente machista, e a gente tem, estruturalmente machista, e a gente tem, embora a gente tenha uma lei inovadora, e a gente tem, uma lei inteligente, a gente tem, ela é uma lei que é cumprida por pessoas nascidas, criadas e educadas em qual sistema? Estruturalmente machista. Perfeito. Então, claro, perfeita colocação. Estou dizendo isso
porque a lei ela traz essas orientações, a gente tem os órgãos daí mais voltados para cada esfera do Estado, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional da Magistratura, todos eles se unem em prol disso. Não significa que na ponta o serviço público vai ser efetivo rapidamente nesse sentido. E aí entra a importância do treinamento. Lembra que eu disse que lá em 2007, essa minha amiga já tinha passado... Eu acho que eu não disse. Na verdade, eu lembrei disso. A Silvânia ela já tinha passado no âmbito da Polícia Civil por todo um treinamento voltado para conhecimento da violência doméstica, da Lei Maria da Penha. Então, quando eu cheguei para ela com um pedido de ajuda, e que ela me deu toda uma aula sobre a Lei Maria da Penha, ela também me deu uma aula sobre o comportamento do agressor e da agredida. Então, ela me trouxe uma noção, não me dizendo diretamente assim, olha, tudo que tu está vivendo, na verdade, está escrito no livrinho, porque estava. A verdade é essa. E aí eu quero chamar atenção, né, para quem ouvir o podcast, esse episódio. Não é fácil decidir, não é fácil a tomada de decisão do vou denunciar, não é fácil sustentar essa decisão, e isto é um padrão. Tá? Cada uma de nós, cada uma das vítimas, ela tem as suas próprias suscetibilidades, as suas próprias vulnerabilidades, mas há um padrão aqui, tá? Assim como há um padrão do agressor. Um padrão de pensamento, de comportamento, que no meu caso foi interrompido com a informação. E é isso que eu quero chamar muito a atenção. Quando ela me disse, me trouxe toda uma sucessão de atos, ela falou comigo tecnicamente, não só como amiga. E isso também é importante. Eu tenho uma formação jurídica. Para mim, foi talvez tenha sido mais fácil assimilar. Né? A gente precisa pensar nisso, mas daí a importância para quem não tem essa formação jurídica, buscar quem tenha. Né? Se não jurídica, uma formação da área da psicologia. Né? Pessoas dessas múltiplas áreas que se unem contra a violência doméstica e busque ajuda. Tem que buscar ajuda, porque essa noção se tem que ter. Então, ela me falou dos ciclos de violência. Ela me falou que ele iria voltar me procurar bem arrependido e mais, ele ia se mostrar diferente. E eu lembro dela parar na minha frente e me dizer, tu vai me prometer que tu não vai voltar para ele antes de, no mínimo, 1 ano. E quando ela disse assim, eu estou te dizendo 1 ano como um prazo mínimo. Eu não posso te dizer que em 1 ano ele vai mudar ou não vai. Mas antes disso, tu não deves voltar para ele, porque ele não vai mudar de uma hora para outra. E aí entra uma questão maior do que a violência doméstica. O ser humano não muda de uma hora para outra. Uma estrutura inteira não se muda de uma hora para outra. Por isso que eu digo, a lei ela é maravilhosa. Isso é perfeitamente mas ela colocado, não porque muda. As pessoas têm padrões. Tu falou coisas que a gente trabalha na psicologia, as pessoas têm padrões. As pessoas não mudam de uma hora para outra. Eu mudo a mim, eu não tenho como mudar o outro. E mesmo isso mudar a si próprio não é assim, né? Isso fala com muitas questões internas da pessoa, né, da própria pessoa que fica numa situação assim. E como ela depende, muitas vezes, de outra pessoa que lhe abra os olhos. Por quê? Porque a pessoa volta. A pessoa que pratica violência, ela volta. No meu caso também, voltou mesmo estando já num novo relacionamento. Voltou por 2 anos ainda. Tu entende? Então, dizendo que largava a pessoa com quem tava. Então, assim, é uma coisa que foi muito bom o fato de eu estar em terapia. Foi muito bom que eu, logo que me separei, eu tive esse livro. Foi muito bom porque, assim como Não É Assim Que Acaba, porque eu gostei tanto desse livro, ela se separou quando a filha dela nasceu. Pra mim, foi quando eu olhei pra minha filha e falei, eu não quero que ela me veja como uma mulher frágil, eu quero que minha filha me veja como uma mulher forte. E toda essa situação eu fiz para alavancar a minha vida e quem eu sou. Mas eu também poderia ter ficado. A pessoa também procurou, tu entende? E eu não quis. E aí entra uma coisa da psicologia que eu acho extremamente importante, que para mim é muito claro. Eu não quis porque eu sabia que eu merecia mais. Mas nem sempre a pessoa que passa por uma violência física, verbal, psicológica, financeira, moral,
ela sabe que ela merece mais. E é essa a questão, que quando a gente fica num relacionamento, a gente fica porque a gente acha que a gente merece aquele tipo de relacionamento. Quando a gente sai, é porque a gente sabe que a gente merece mais, né? Então, a gente precisa de alguém que diga que a gente merece mais. Uma frase básica na psicologia é: o óbvio tem que ser dito. Então, às vezes, a pessoa não sabe que merece. Tu, talvez, dentro de ti tinha lá uma sementinha que sabia, mas tu precisava de alguém que dissesse. O meu caso foi sério. Foi sério, eu digo, porque foi uma sucessão de avisos que eu fui tendo. Então, começou com essa minha amiga, que eu não ia denunciá-lo formalmente. Eu estava decidida que eu só queria que ele saísse da minha casa. Nós estávamos morando junto, ele estava morando comigo. Então, no dia da briga em que aconteceu a agressão física, eu pedi que ele... Na verdade, eu não pedi, eu gritei, né? Se pedi que ele fosse embora, que ele saísse. E ele saiu da minha casa levando o meu celular. E levando o telefone fixo que eu tinha, que era móvel também, né? Então, ele levou os meus meios de comunicação imediata. E só não levou o meu carro porque eu lembrei de pegar a chave do meu carro, entende? Foi a coisa assim, foi tudo muito rápido, eu simplesmente sabia o que eu tinha que fazer. Né? Por isso eu digo, eu falo em sorte, mas para quem tiver fé em Deus como eu tenho, vai pensar em Deus, assim, foi uma providência divina, e foi uma sucessão delas. Então, embora eu não tivesse o meu celular em mãos, eu lembrei que eu tinha a agenda da faculdade na casa da minha mãe, e do meu pai, na casa dos meus pais. Então, eu fui para lá naquele dia, naquela noite, e peguei, no dia seguinte, a minha agenda da faculdade, e peguei o telefone dessa minha amiga, que, por sorte, não tinha mudado o telefone, e entrei em contato com ela, e aí ela me deu essa aula toda, tirou fotos do meu corpo, e foi me dizendo que era importante ter fotos, que o ideal era fazer um exame no departamento médico legal, né? Enfim, ela me deu toda essa noção da importância de registrar a ocorrência, né? Mas eu não queria, eu disse, eu não quero briga. Eu só quero paz. Então, e a paz para mim é isso, é terminar esse relacionamento, ele me respeitar esta minha decisão e cada um pro seu lado. Eu não tinha filhos com ele, então eu não tinha nada, na verdade, né, construído ainda com ele. Talvez tivesse construído aquela tua idealização do que era aquele namoro, né? Porque tem essas questões claro, também. Porque quando as pessoas falam assim, não tinha nada construído, tem toda a expectativa, tem a troca, claro, uma amizade. Né? Talvez que não tenha ido para alguns outros níveis. Tínhamos uma parceria, né? Claro. Mas é isso que dói. Claro. E é isso que torna difícil. É isso que faz querer voltar. Porque como ele mudou, esse não era o comportamento padrão dele, quer dizer, havia um padrão de reiteração. E isso foi acontecendo. Foi muito mais fácil olhar para trás depois que a agressão física aconteceu. O ideal é que a gente saiba desde antes. Por isso que eu falei do início, sabe? Ter noção e ter a certeza de que já é uma violência a pessoa te constranger porque tu está sendo quem tu és. Entende? Haviam já me dito, eu na época havia começado a frequentar um centro espírita, e no atendimento fraterno, nesse centro espírita, eu cheguei a comentar, disse, olha, o meu namorado, ele reclama que eu cumprimento o porteiro do nosso condomínio. Ele diz que eu estou me oferecendo pro porteiro. E veja bem, a gente está falando de uma pessoa, né? Eu já tinha graduação em Direito, eu fazia especialização em Direito Processual Civil e Direito Civil, quer dizer, a gente está falando de um tipo de instrução, digamos, né? Isso para deixar claro que não tem relação com classe mesmo social, tem a ver... Talvez, não só com a estrutura familiar, digamos assim, a estrutura social, mas com a própria personalidade. Eu não estou aqui apontando culpados. Eu estou dizendo que a minha personalidade, duvidando de mim, duvidando das minhas qualidades, das minhas virtudes, ou mesmo das minhas características. Então, algo dentro de mim concordava com ele, ou no mínimo desconfiava do meu jeito feliz de ser, digamos, alegre de ser. Então, assim, quando ele começou a apontar que isso era um problema, uma parte de mim começou a achar, e será que não é mesmo um problema? Então, claro, esta pessoa que me atendeu na ocasião me disse, não,
tu não pode jamais achar o problema é dele que acha que é um problema tu teres não só uma boa educação, mas tu teres fraternidade com alguém que está trabalhando tão perto de ti, está trabalhando por ti. Então, claro, uma noção que eu tinha mesmo. E é a que eu tenho até hoje, sempre tive desde pequena, tá? Então, assim, é te colocar em dúvida. Então, eu acho que é importante meninas terem esta noção. Quando alguém coloca em dúvida o teu bom caráter, a tua boa conduta, uma conduta que não prejudica ninguém, se alguém coloca uma conduta que não prejudica ninguém em dúvida, é este alguém que tem que ser colocado em dúvida. Uhum. Não tu nem a tua conduta. E eu digo de novo, uma Muito conduta real. que não prejudica ninguém não pode ser colocada em dúvida. Sim, real. Então, se eu tivesse esta noção, esta segurança antes, eu não tinha. Por que eu não tinha? Não importa, me parece. Eu digo me parece porque num universo de 7 filhos, nós somos em 7 lá em casa, eu é que tenho essa sensibilidade, digamos, eu é que fiquei suscetível à violência doméstica. Uhum. Entende? Nós somos 3 irmãs e eu é que sofri a violência doméstica e 4 irmãos. Então, assim, cada um reage ao mundo de uma forma muito peculiar. É isso que eu quero dizer. Dentro de cada peculiaridade, ainda assim há um padrão, que é o que se cria a partir um padrão a partir do qual é ele que sustenta as estatísticas, Uhum. né? Então, sim, o agressor ele vai voltar para ti e vai se dizer arrependido e vai dizer que vai mudar e ele vai se mostrar diferente. Ciclo da Mas violência. isso passa, É. exatamente. E aí volta, e pode ser que o tempo seja às vezes maior, às vezes menor, a variabilidade ali que tem no tempo. E a intensidade Mas o da ciclo- agressão vai A aumentar. intensidade aumenta. Aí é que tá. É, E isso sempre não regride. começa ali, moralmente, na palavrinha, Uhum. psicológico, até chegar. Isso que tu tá trazendo do quanto a gente fala muito no padrão do agressor e que existe, mas existe também um padrão da vítima. Existe. Existe. Né? Deixa eu contar essa parte. Claro, ficava. Gente, eu preciso contar essa parte É do porque ela padrão é da vítima ótima. que eu só descobri depois. Como eu disse, eu descobri vivendo e descobri porque eu tive. E eu digo de novo. Quem não crê em Deus vai pensar no universo conspirou. E quem não crê nem em Deus, nem em universo, acha uma bobagem, vai crer em sorte. Vai dizer, ela teve sorte. Eu tive, gente. Eu tive mesmo. Eu estava na delegacia, porque o que aconteceu? A Silvânia foi comigo naquele dia até a minha casa, onde ele estava, resgatar o meu celular, algumas roupas, porque eu estava decidida a não voltar. Eu disse para ele, tu tens 1 semana para sair da minha casa. E quando eu disse isso, ele me olhou e disse, mas tu não quer conversar? Eu digo, não temos o que conversar. Isso com a minha amiga presente, né? Aí ele mudou. De uma hora para outra, o semblante dele mudou, ficou severo, já ficou bruto. Ele me olhou e me perguntou, tu esqueceu por que eu te empurrei? Então, veja, que antes eu tinha me desequilibrado. No momento da agressão, foi assim que ele foi, entre aspas, me juntar do chão. Tu te desequilibrou, né? Mas, diante da minha insistência ou persistência na decisão de, não, nós não temos mais o que conversar, o que aconteceu não tem volta, realmente é indiscutível o que aconteceu, né? Então, ele me olha e diz, bom, então já que eu não te convenço de que a culpa foi tua, nesse sentido, de que foi tu que te desequilibrou, que foi o acaso, então eu vou te convencer de que a culpa foi tua. Me olhou ele e disse assim, tu esqueceu que tu falou comigo que nem macho. Aí entra o padrão de que o agressor ele tem a certeza de que ele tem a incumbência de educar a vítima. É por isso que ele agride. Ele agride por que ele me chamava a atenção? Porque eu sorria, porque ele tinha que me educar. Afinal de contas, era errado sorrir para desconhecidos. Porque daí ele não se sentia amado. É, Muitas vezes bom, essa é a essa justificativa. parte, assim, Não, muitas nossa. vezes essa é a justificativa. É de rir mesmo, mas a pessoa tem uma justificativa para o seu comportamento. A questão é que a justificativa acaba sendo tão boa e às vezes pegando pontos fracos que a pessoa que foi vítima trouxe em algum determinado momento e usando psicologicamente acaba... faz algum sentido, né? Aí eu saímos de lá, mantive minha firmeza. A Silvânia já tinha me alertado desta questão, assim, de eles querem educar. E na ocasião, é por isso que eu digo, tá? Nada como informação. Porque na ocasião eu rebati o que ela disse. Uhum. Eu disse, não, mas ele não tinha isso de querer me educar, não tinha isso. Tudo é uma questão de ver. Hoje eu olho para trás e eu vejo com uma clareza que eu não tinha. Claro. E aquilo que as pessoas dizem, quando a gente está no olho do furacão é mais difícil, é muito mais difícil. E daí
eu reforço a importância que tu disseste de um processo terapêutico. Se a pessoa não tem condições de fazer uma terapia, tem que procurar o serviço da CAPES, né? Serviço de assistência da prefeitura. Tem que buscar alguém para conversar, alguém de fora do seu núcleo, né? Alguém de dentro também, mas alguém de fora, quando eu digo fora do seu núcleo, é de preferência alguém que não viva o que tu vives, né? Que tenha uma vivência diferente. Eu não me sentia à vontade para conversar com amigas. Eu não me sentia à vontade para conversar com a minha família e pouca coisa eu dizia na terapia. E aí eu volto a dizer das particularidades de cada pessoa. Eu sempre fui mais fechada nesse sentido, porque eu sempre dei o benefício da dúvida. Então, as coisas aconteciam, ele me pedia desculpa, dizia que ele tinha errado e eu acreditava. Eu dava muito benefício da dúvida. Então, para que eu vou comentar com alguém? Isso só vai piorar a situação, porque eu vou expor uma fragilidade dele e aí o relacionamento todo fica exposto. Eu nunca gostei de expor o outro. Não gosto ainda, né? Mas, aí entra a questão do comportamento da vítima. Falamos do comportamento da vítima. No dia seguinte... ele não só... Enfim, eu saí da minha casa, eu tinha recuperado o meu celular. No dia seguinte, ele estava me esperando no estacionamento do tribunal, onde eu trabalho. Então, eu estava estacionando, manobrando o meu carro, e aí ele aparece na frente do meu carro. Eu disse, opa, eu tinha dito para ele que eu não queria mais falar com ele. Eu tinha combinado com a Silvânia que, se isso acontecesse, eu iria para o Palácio da Polícia e iria registrar a ocorrência, então eu daria início a todo o processo de denúncia. Foi o que eu fiz. Em estando lá, eu cheguei, eu me deparei com uma sala de espera lotada de mulheres fisicamente lesionadas. Física e aparentemente lesionadas. Então, havia mulheres com o rosto desfigurado, havia mulheres de pernas ou braços quebrados, imobilizados. E eu, que tinha saído do tribunal, tinha ido trabalhar e acabei não indo trabalhar, porque me dirigia à delegacia. Sem nenhuma lesão física aparente. Eu estava com a alma quebrada, mas como é que tu descreve isso, né, para uma pessoa? Na verdade, eu sentia e como que eu não sabia lidar com aquilo, né? É aquele conjunto de emoções. Então, foi um desafio ficar naquela sala de espera até a minha hora de ser atendida. Hoje, eu acredito que a Polícia Civil esteja mais com um aparato melhor nesse sentido. Embora fosse a Delegacia da Mulher no ano de 2007, a legislação era nova. Tudo era muito novo. Então, sim, eu fiquei naquela sala, eu me senti constrangida, sim. Eu me senti não pertencendo àquele lugar à medida em que eu não estava fisicamente quebrada. E, de novo, eu volto para a importância de saber a lei, quando ela fala de violência psicológica, ela também já te dá o direito a uma medida protetiva, inclusive. Entende? A violência moral, então, a gente não precisa chegar à violência física para tomar uma atitude. Eu só tomei atitude com a violência física e com a insistência dele. Eu poderia não ter levado, eu poderia não ter me tornado estatística. Mas isso é perfeito quando tu fala. Violência verbal, psicológica, a pessoa pode denunciar. Deve, a Lei Maria da Penha, ela cobre esse tipo de Sim, denúncia e pouco acontece. A porque as violência pessoas sexual. vão deixar chegar até lá. Exatamente, violência, estupro marital, que é uma coisa que pouco se fala, mas se começou a falar. Porque falando a gente pode mudar a cultura. Mas um homem achar que tem direito de ter uma relação sexual com a sua esposa porque ela é esposa e porque ele disse que quer, e se ela não quer, ele, não faz nada, tu é fria. Eu tenho pacientes minhas que o marido diz que é fria porque não quer ter relação sexual depois que ele humilhou ela, ou depois que ele brigou com ela, ou depois que ele não compartilha da educação dos filhos. Então, assim, é muito fácil apontar dedo, entre aspas, e dizer que é esse outro que está sofrendo, que é culpado também. Né? E é muito comum. Estupro marital é comum. Isso tudo que tu falou do teu ciclo é comum. A pessoa não tem marca aparente, então não é tão grave. É grave, sim. Sim, eu quase fui embora. Porque psicologicamente a pessoa precisa de terapia por muito tempo, muitas vezes. Nossa. E vamos só fazer mais daria para fazer milhões de parênteses, né? Mas a gente vai tentando cobrir aqui da melhor forma. Mas vamos também naquelas jovens, adolescentes, né? Que muitas vezes sofrem agressões dentro de casa, né, sexuais, inclusive, de pais, de avós, de tios, né, de pessoas do âmbito familiar ali que deveriam proteger
e muitas vezes, quando elas vão levar essa informação, elas são desacreditadas. Então, assim, tentar levar um pouquinho para quem for nos escutar aqui, que, assim, a melhor forma, o impacto emocional dessas jovens, dessas crianças, ele pode ser minimizado potencialmente com um acolhimento muito bem feito. Perfeito. Né? Isso a gente vê em estudos muito avançados com relação específica a abuso, né? Sexual e físico. Então, assim, a gente precisa ter em mente que esses casos, eles não são corriqueiros, ninguém tem o direito de... Não são normais, não. Né? Não é normal. O normal, gente, eu trouxe um livrinho que chama, não sei se vocês conhecem, Lisístrata, A Greve do Sexo. Eu acho que podia mostrar pra Aristófanes. câmera. Gente, esse livrinho, ele é muito interessante, tá? Uma tragédia grega, século V a.C., tá? Basicamente, assim, muito mega blaster, resumidamente, mulheres acabaram com uma guerra porque resolveram fazer greve de sexo. Eu quero chamar atenção para isso. Assim, claro, isso aqui é uma novela, digamos assim, né? É uma ficção. Mas uma ficção feita por um homem nossa, olha o extremo respeito à mulher. Uma sociedade, 5 anos antes de Cristo, em que em alguma medida respeitava o não que a mulher dizia. Ora, como assim a guerra acabou porque as mulheres disseram não, gente? Na sociedade que a gente vive hoje, nós estamos falando em estupro marital. Vocês conseguem imaginar? A evolução, né? E quando tu falaste isso, eu lembro de uma ocasião em que eu estava extremamente gripada. E o meu namorado quis fazer sexo. E eu disse, mas eu tô gripada, eu não tô com vontade de fazer sexo. Pra quem tu tá dando naquele tribunal? Uma falta de respeito. E de novo eu digo, entende? 5 segundos depois tudo já mudou, sabe? Ai, não, fica aqui quieta. Quer dizer, aí tu chora. E aí acontece a acolhida. Então sabe? Há toda uma confusão emocional que se cria. Se tu não toma uma atitude de romper aquilo quanto antes. Eu não tomei essa atitude. E eu penso que quando tu fala sobre... tem a possibilidade de mudança, porque alguns homens talvez não saibam que isso é um estupro marital e quando sabem, podem começar a trabalhar a sua mente. Eu também trouxe um livro que eu acredito que todas as mulheres deveriam ler, mas homens também, que é esse aqui, Como Enfrentar a Violência Verbal, da Patrícia Evans. Né? E tu trouxe o É Assim Que Acaba, eu queria que tu mostrasse também. Maravilhoso. Porque é maravilhoso. Então, assim, poxa, qualquer pessoa que tenha passado por algum suspeite que esteja passando, esses livros ajudam a pessoa a ver. Esse aqui é um romance, mas no romance, a própria autora traz que a mãe dela sofria violência física e que saiu. Por quê? Porque a gente tem que ter o limite daquilo que a gente aguenta e não precisa ser o físico. Não precisa Não ser. precisa ser pra Não gente deve se ser. enfraquecer moralmente, psicologicamente. Eu costumo dizer para minhas pacientes, até porque eu passei por isso e a gente aprende muito com a metáfora da vida dos outros, né? Que o que eu passei gestou uma nova Daniela. Uma nova Daniela nasceu muito mais forte. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que são muito ruins, muito difíceis, mas que a gente pode transformar em um novo eu muito melhor e mais forte, né? Então, não precisa ser o fim. Não, eu me tornei mais empática, inclusive. Mais humilde também, porque eu estava lá na delegacia, enfim, achando que não era o meu lugar, persisti, mas enquanto eu aguardava, eu pensei, vou avisá-lo que eu estou aqui denunciando a ele. Por que, gente, que isso me ocorreu, eu não sei. Mas quando eu cheguei no Foro Central, e é isso que eu quero dizer assim da questão do padrão, quando eu cheguei no Foro Central, eu pedi medida protetiva, a medida protetiva era para que ele não se aproximasse de mim, não fizesse contato comigo, nem por telefone, nem por e-mail, não fosse o meu local de trabalho, né? Enfim, que me deixasse em paz. Isso está na lei, né? A gente pode pedir medida protetiva, inclusive, por violência psicológica. Né? Não é preciso registrar um boletim de ocorrência quando a mulher se sente numa situação de vulnerabilidade a esse ponto. Ela pode procurar a autoridade policial, descrever o que ela está vivendo e, a partir daí, ela tem o direito de registrar a ocorrência. Mas se ela decidir não registrar a ocorrência, inclusive, ela pode não registrar, mas o pedido dela vai ser encaminhado para a autoridade judiciária, para um juiz, que vai apreciar, né? E ela vai ter uma resposta do Poder Judiciário a respeito disso. Mas eu não telefonei para ela. Chegou no Foro Central, quando eu fui aguardar a decisão do juiz quanto à minha medida, o meu pedido de medida protetiva, e a moça, a servidora pública que me atendeu no balcão, me olhou e me disse, tu não avisou ele, né?
Aí eu olhei assim, como assim? Toda mulher avisa. Quando tá na delegacia, que tá lá. Tu dizer isso. E aí eu disse, meu Deus. E aí eu fui, sabe assim, eu digo, uma construção vai caindo. Eu digo, como assim? E ela foi me dizendo. E eu tenho certeza que essas agressões não começaram nesse empurrão que ele te deu, né? Eu digo, não, essa foi a primeira agressão física, não foi. Eu aposto que ele te deu um aperto de mão em via pública em um outro momento. Eu digo, cara, não é que tinha dado mesmo? O aperto de mão é esse, entendeu? Um cara passou por mim, me olhou, ele apertou a minha mão dizendo que eu tava chamando a atenção do cara. Sim. Então, tipo assim, se eu vou prestar atenção num aperto de mão isoladamente, claro que não. Quando ela falou assim, se aquilo ali era uma violência física, gente, eu tinha entendido que não. Mas porque na minha noção totalmente deturpada, violência física deixa marcas. Não deixa. Às vezes não. Nem sempre deixa. sempre, Então, claro, se trabalhar nesse sentido, e volto a dizer, já é uma violência tu seres constrangida a mudar quem tu és. Se tu és constrangida a mudar um comportamento que não faz mal a ninguém, quem está errado é quem está te constrangendo. E isto já é uma violência. Né? E, então, este padrão de comportamento, sim, da vítima, de ter pena, digamos, né? Ai, deixa ele saber. Né? E aí ele toma uma atitude, de repente. Né? De repente ele se arrepende. Eu não sei que... Não foi racional. Por isso que eu digo, há um padrão de comportamento aí, entende mesmo? Que não é racional. Não havia um motivo para eu ligar para ele, para eu avisá-lo. E eu não avisei, claro. Mas foi sorte. Mas eu pensei. Pensou como um cuidado. Muitas vezes a pessoa quer cuidar do outro. A gente acha que cuida, que tem que cuidar. Assim isso como eles é um acham padrão que tem que ligado à figura feminina, a mulher. Tu precisa cuidar. Então, assim, a gente tem todas essas questões sociais o tempo inteiro atravessando. Mas falando do cuidado, pessoas. também tem um outro ponto importante que nós vínhamos falando sobre o cuidado, que muitas vezes esse comportamento do agressor, ele se confunde com o cuidado. Então, às vezes, assim, como que eu identifico este agressor? Como que ele começa esse processo? Muitas vezes disfarçado de cuidado. É o cuidado excessivo, é o excesso de ligações que eu começo a ficar nervosa, que eu estou num lugar pensando em outro, não aproveitando o momento que eu deveria estar aproveitando, ou o sucesso profissional, né? Ou, enfim, qualquer outro... Confraternização. Exato, qualquer momento da tua vida que tu mereceu estar aproveitando. Então, esse é um ponto de atenção muito grande, assim. E tu falou sobre empatia. Engraçado que também eu estava lendo um artigo interessante sobre personalidades que eles chamaram de tríade do mal, que são as personalidades maquiavélicas, narcisistas e psicopatas, que grande parte desses agressores se enquadram. Então, ali eles traçaram um paralelo de como que eu identifico estas personalidades quando eu conheço uma pessoa. O fator comum entre eles é a falta de empatia. E o que diferencia é como eles utilizam da empatia humana em seu benefício. Então, tenham muita atenção com isso. Vamos ter que fazer um podcast sobre isso também. Gente, isso é muito importante. Avaliem o nível de empatia. Não estou dizendo que a pessoa que é mais tímida ou que ela é mais quieta ou mais centrada, muitas vezes, ela vai ter um transtorno, uma personalidade dessas. Não é isto. Mas quando a gente convive com uma pessoa, a gente tem essa ligação emocional que a gente está falando, e a gente percebe que a empatia ela não entra nessa jogada porque eu não me coloco no lugar da minha parceira, eu não consigo enxergar o que é importante para ela, eu gostaria que ela modificasse quem ela é, eu não aceito as coisas que ela gosta. Isso é uma coisa bem importante. E é bem interessante esse assunto para a gente mergulhar mais uma outra hora. E eu quero falar, assim, para ir já a gente se direcionando para o final, né, Renata? Assim, que eu admiro a tua coragem, porque eu acredito que quando a gente fala, a gente expõe aquilo que a gente viveu, a gente está ajudando outras pessoas que vão poder saber que isso acontece com mulheres fortes, porque tu é uma mulher forte. E eu me considero uma mulher forte também. E a minha força cresceu muito de ver isso e de ter rede
né? Porque dentre as coisas que a gente precisa é identificar o que está vivendo, que é um dos intuitos aqui, que a gente teria muito mais coisa para conversar. Além de identificar, a pessoa precisa ter alguém que converse com ela, que faça o que a tua amiga fez, né? Ou uma terapia também que ajude. E ela precisa criar recursos para sair da relação. E às vezes esses recursos são financeiros, às vezes esses recursos eles são psicológicos, né? E se a pessoa não tem recursos, se torna muito mais difícil. E às vezes eles levam um tempo. E cada pessoa tem o seu tempo. Isso é muito importante. A Lei Maria da Penha, ela trouxe alterações importantes nesse sentido também, tá? Há uma previsão já, não só legal, já há essa implementação. Quem é trabalhadora com carteira assinada e é vítima de violência doméstica, claro, tem que procurar os canais oficiais, né? Daí a importância, sim, né? Não vai obter o benefício, digamos assim, sem passar por algo que é, sim, constrangedor. Eu acho que isso tem que ser dito, sabe? Não é fácil, todavia é necessário, né? Então, mas eu vou só fazer um parênteses muito importante. Não eu sei que às vezes nós, como mulheres que já passamos por agressões, nos sentimos envergonhadas de alguma forma, mas não devemos. Não devemos. Nós não agredimos ninguém. A mulher que passa por essa violência, ela precisa erguer, sim, a cabeça e ter a tranquilidade de que ela não tem culpa daquilo que aconteceu. Então, quando a gente fala nesse processo, né, do quão vergonhoso, do quão mal a mulher se sente, a gente precisa ter o cuidado de reforçar. Não é normal, a culpa não é dela e a gente precisa não parar com esses processos. Mas é comum se sentir assim. Não, com certeza. É comum se sentir assim, é importante ir adiante. Né? Isso eu digo, não vai ser fácil, mas não se deve parar. Então, a mulher vítima de violência doméstica que tem trabalho com carteira assinada, por exemplo, dependendo do tipo de agressão que ela venha a sofrer, ela pode sim obter uma licença. Né, o contrato de trabalho dela vai ficar suspenso durante um período de 6 meses. Então, assim, há possibilidades, por meio da Defensoria Pública, de novo, entende? Autoridade policial, Defensoria Pública, Ministério Público, né? Todos os órgãos públicos esses de atendimento voltado para a sociedade, eles têm núcleos destacados para a violência doméstica, né, para a violência contra a mulher, e são preparados para prestar esse tipo de informação. O Disque 180, que é um serviço vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, né, a nível nacional, em qualquer lugar do Brasil, né, em alguns países, inclusive, tu consegue o acesso, né? E por meio do 180, tu não precisa, não é só a denúncia, o canal de denúncia que tu vai ter, porque tu tem também um canal de informação. Né? E de direcionamento. Para onde tu pode ir, os passos que tu tem que trilhar, que eu tive através de uma amiga. Mas quem não tem uma amiga tem condições de encontrar isso em autoridades públicas. Eu acredito que a gente possa agora, né, finalizando o podcast, tu passar esses contatos e a gente deixa junto no YouTube, tudo direitinho para as pessoas poderem ter legenda, acesso. Né? Isso, na legenda. Perfeito. E Renata, infelizmente, tem que acabar. Tem que acabar. Mas né? tem tanto assunto. Mas eu penso que a gente vai ter que voltar para esse tema mais algumas vezes com outros vieses dele, né? Porque ele é útil, porque ele é necessário. Mas eu agradeço muito o teu depoimento, muitos conhecimentos que tu tá trazendo, né? O teu tempo aqui com a gente, né? Em meu nome, em nome da Gisele. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, gurias. Foi uma satisfação e sim, buscando ajudar quem mais puder. A gente tá aí para isso. A gente vai. Obrigada por entrar conosco nessa empreitada de tentar levar informação para todas as mulheres, para que todas nós possamos evoluir juntas. Informação salva. Salva conhecimento também. Muito obrigada.